todos os irmãos com a paz do Senhor, a você que está nos ouvindo através do Facebook, através do Instagram. Quero dizer que, para mim, nesta manhã, é motivo de satisfação, de alegria, porque hoje, 10 de maio, é Dia das Mães. E há mais ou menos 19 anos atrás, eu não tinha condições de ser mãe. E fui para a igreja, e lá Deus me deu uma promessa. Eu tinha um problema de saúde e não podia gerar filhos. Mas o Deus que tudo pode, o Deus poderoso, o Deus do impossível, Ele me concedeu o prazer de ser mãe. Minha filha mais velha tem 19 anos. E essa promessa que Deus me deu um dia, num culto público ali na igreja da Assembleia de Deus do Pirangi, Ele cumpriu com a sua palavra. E Ele disse: não vai ficar por aí não, vem mais. E uma certa vez, eu deitada assim na minha cama, meu esposo via um pássaro pousar do meu lado. Ele disse: esse pássaro, ele trouxe alguma mensagem. Era meu segundo fruto. E eu coloquei o nome dela de Ana Beatriz, que significa que transmite felicidade. Passaram-se 7 anos. E o Senhor disse: eu vou te dar outro filho. Mas tem uma coisa, Jaqueline, você só vai trabalhar para os outros, porque eu vou te dar outra mulher. E graças a Deus, Ele me deu a terceira filha, Anne Caterine. Ela hoje tem 11 anos. Então eu louvo a Deus por Ele ter me dado esta oportunidade de ser mãe. Missão que não é fácil. A gente que é mãe sabe do que enfrentamos quando os nossos filhos adoecem, quando os nossos filhos sofrem. Qualquer problema que haja com nossos filhos, a dor é maior do que se fosse com nós mesmos. Mas eu quero agradecer ao meu Senhor e parabenizar a todas as mães. Tem uma mãe aqui na minha frente, Deise. Que Deus te abençoe, Deise. Quero dizer que você tem uma mãe maravilhosa, uma mãe que não é amada só por vocês, mas por muita gente aqui no Rio Grande do Norte, ou até lá fora. Irmã Daísa Crispim. Quero também deixar o meu abraço para uma mãe que para mim ela foi muito especial, porque há quase 3 anos ela chegou aqui nessa igreja e muito me ajudou. E eu nunca esqueci que uma certa vez eu estava cirurgiada e ela ligou para mim, que não tem dinheiro que pague isso, e perguntou: como você está? E isso eu nunca esqueci, irmãos. Foi a irmã Thelma. Que Deus te abençoe, irmã Thelma. Que a senhora continue sendo essa mãezona, muito calada, mas uma mulher que tem um coração grande e um coração de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria muito de lhe dar um abraço, representando todas as mães, mas a gente tem que respeitar o momento. No dia certo e na hora certa, né, nós voltaremos a nos abraçar. O título da lição de hoje diz o seguinte, que já foi lido pelo irmão Isaías: a condição dos gentios sem Deus. Nós temos aqui na lição 3 objetivos específicos. Vamos ler primeiro o geral e depois nós passaremos os 3 objetivos específicos de hoje. O objetivo geral diz o seguinte: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos são eles: primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão,
ou seja, o que a circuncisão representa hoje espiritualmente, e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios, ou seja, o estado em que eles viviam sem Deus e sem Cristo. E por fim, afirmar que, desprovidos de Deus, gentios marchavam para a perdição eterna. Estes são os 3 objetivos específicos que nós temos que nesta manhã alcançar através desta lição. A introdução, ela nos diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estas, vamos dizer assim, que são várias, eram as condições que se encontrava os gentios sem Deus. Logo estudaremos cada um desses aspectos, e o primeiro deles é o aspecto da incircuncisão. Diz o seguinte o título: a condição dos gentios sem Deus. Gentios, quem são esses povos? Quem são essas pessoas? Todos aqueles que não eram israelita eram chamados de gentios. Condição é um estado, certo? Um estado em que se encontra alguém. Então, quando diz assim, a condição dos gentios sem Deus, eu quero dizer o estado em que alguém se encontra, ou seja, a situação em que se encontravam os gentios quando se encontravam sem Deus, ou quando estavam sem Deus, certo? É essa a lição que nós vamos estudar hoje. Aqui, eles não são regenerados, ou eles não eram regenerados, né? Não tinham passado pelo processo do novo nascimento. Processo esse que não nasceu do sangue, que não nasceu da carne, como diz João capítulo 1, versículo 12 e 13, que nós vamos ler. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus. Observe, que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência. Ou seja, não nasceram do sangue. Também não é decisão humana. Não foi da vontade da carne. Mas sim, exclusivamente pela ação de Deus. Certo? Antes do processo de regeneração, os gentios eles eram incircuncisos. E aí é quando a gente entra no primeiro tópico. E eu lembro muito bem daquela passagem de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, quando o gigante Golias chega diante de todo aquele povo, e até mesmo do rei Saul, desafiando a todos. E aquele pequeno Davi chega e diz assim: quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Era um termo usado para quem não era circuncidado, que nós veremos aí na sequência. Certo? Era este termo usado, incircunciso, era um termo usado
dado para quem não era circuncidado. Eles eram incircuncisos antes do processo da regeneração, antes do novo nascimento. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, ou seja, estavam fora da promessa de Deus. Andavam segundo o curso deste mundo. Está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Vivendo em consciências carnais, entregues aos prazeres da carne, corpo e mente. Esta era a situação que viviam os gentios antes do processo de regeneração. E assim também, adoravam outros ídolos. Veja bem, esse é o retrato do homem que não teve sua vida moral e espiritual regenerada. Por isso estamos falando aqui, a condição dos gentios sem Deus. Eu quero dar bem ênfase aqui, sem Deus, não é com Deus, porque com Deus a história é outra. A condição dos gentios sem Deus e sem salvação. Circuncisão, como eu falei aqui, né? Eu iniciei falando sobre incircuncisão, né? Ou incircuncisos, que eram termos usados para quem não era circuncidado, certo? E citei o exemplo de Davi, diante como ele tratava o gigante Golias, por não ser circuncidado, era considerado incircunciso. E agora eu vou falar sobre a circuncisão. A palavra em si, circuncisão, significa cortar em círculo, no formato de círculo, certo? Cisão, corte. Então, o que significa isso? Antigamente, essa circuncisão era a retirada do prepúcio, ou seja, a remoção cirúrgica do prepúcio. O que vem a ser o prepúcio? Uma pele que ficava ao redor, né? Ao redor do pênis, certo? Então, a retirada do prepúcio, ou seja, a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Isso aí era a circuncisão. Hoje, nós temos a cirurgia de fimose, para que muitas pessoas possam entender o que vem a ser mais ou menos uma circuncisão. Embora eu acredito que na época era algo mais brusco, não é isso? Porque hoje você tem uma anestesia, né? Você tem todo um preparo. A gente sabe que hoje a cirurgia, por mais simples que seja, você faz um risco cirúrgico, é todo um preparo, o médico tem aquele maior cuidado. Antigamente não existia isso, era de forma grosseira, então o sofrimento com certeza era maior. Então essa retirada aí, ela tinha um significado para a época. E nós vamos acompanhando, e eu espero que vocês entendam no decorrer daquilo que eu vá falando. Então, qual o objetivo dela na época? Assegurar aos judeus e prosélitos. Quem seriam esses prosélitos? Gentios recém-convertidos. Assegurar a eles que agora eles faziam parte da aliança, certo? A retirada dessa pele do órgão sexual masculino tinha uma representação na época, que era justamente essa: assegurar os judeus e prosélitos que agora eles faziam parte da aliança. Com esta circuncisão, certo? Ela poderia diferenciar ou distinguir os judeus dos povos
gentílicos. Então ela tinha uma finalidade, ela tinha um objetivo. A circuncisão, ela foi instituída por Deus nos tempos de Abraão, e aí nós temos Gênesis, que eu gostaria de ler. Gênesis capítulo 17, que eu acho importantíssimo, porque é onde tudo começa. Foi instituída por Deus nos tempos de Abraão. Gênesis, os irmãos que estão em casa podem nos acompanhar. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9. 9, 10, 11 e 12. 4 versículos. Vamos lá. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Era uma marca de obediência. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Vejam bem. Versículo 12 e último. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de nascido, ou 8 dias de idade, entre vocês, terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Então eu quero deixar esse versículo aqui, porque no momento que eu digo que o objetivo da circuncisão era assegurar os judeus e prosélitos, que agora eles faziam parte dessa aliança, então tinha um significado sim, para os judeus, certo? Era uma marca externa, como prova de fidelidade a Deus. Após a morte de Cristo, a gente sabe que ele substitui o corte externo do prepúcio pelo batismo. Vamos adiante. Já demos aqui o conceito de circuncisão, certo? Já lemos o versículo, os versículos que estavam em Gênesis capítulo 17, versículos do 9 ao 12. E agora nós vamos para o significado religioso da circuncisão no tópico 2. E eu gostaria de acrescentar alguma coisa aqui, que antigamente, para se provar que era obediente à lei, era preciso circuncidar, né? Aquilo que eu falei. Com isso, o judeu circuncidado, ele testificava a respeito da obediência. Obediência essa que eu diria assim, uma obediência parcial, porque não era cumprida na íntegra. Como assim? A lei dizia, por exemplo, não adulterarás. Tudo bem. O judeu não tinha o contato conjugal, não é isso? Ele não adulterava. Mas aí em seu coração ele desejava. Então estava incompleto. O seu coração precisava assim ser transformado. O seu coração precisava ser circuncidado. E aí nós veremos na frente que a circuncisão, ela tem sim um significado espiritual. Ele precisava ser transformado, precisava ser regenerado. Aí é quando eu entro, né, no tópico 3, que fala da circuncisão do coração. Mas nós vamos ler aqui o tópico 2, que diz o seguinte: seu significado religioso apontava para a santificação, que é isso que nós vamos falar. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Aí tem algumas referências aqui, em Jeremias capítulo 5, verso 7, e
vamos deixar aqui Gálatas 5:19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até a comer com os incircuncisos, né? E nós temos aqui no Novo Testamento muitos exemplos, inclusive um bastante conhecido da mulher samaritana, quando Jesus resolveu entrar em Samaria. E eles ficaram questionando como entrar em Samaria. Jesus ter diálogo com o povo samaritano. Nós temos aqui esse exemplo, né? Mas Jesus veio para romper tudo isso, graças a Deus. O significado religioso da circuncisão. E aí nós vamos entrar na circuncisão do coração. Retirar o prepúcio do pênis era tirar o quê? O desnecessário. E o que é o desnecessário, irmãos? O pecado. Certo? No sentido espiritual falando. Então, o significado religioso da circuncisão apontava para a santificação, e aí nós entramos na circuncisão do coração. Vamos lá. E é bom lembrar que a santificação na vida do cristão, a gente sabe que é um processo progressivo, né? Progressivo. A justificação, ela é um ato de Deus para o homem, mas a santificação não. A santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e aí vai progredindo. Nós temos aqui Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 14. Nós vamos passar, porque eu havia anotado alguns versículos para facilitar, para não se deter tanto. Mas parece que esse versículo de Hebreus capítulo 12, eu não coloquei, mas eu quero deixar como referência. Os irmãos podem acompanhar em casa. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Então, assim, quando a gente fala na circuncisão do coração, significa dizer que a mudança precisa ser interior, certo? Não adianta a mudança ser aparentemente externa, porque o que reflete é o que vem de dentro para fora. É preciso que o coração seja transformado, que o coração seja regenerado, para que essa transformação interna, ela reflita exteriormente. É exatamente isso que eu queria falar. Vocês já ouviram falar em sepulcro caiado? Com certeza muita gente já ouviu. É um túmulo fétido por dentro, mas com uma bela pedra pintada de cal branco ou pedras de mármore por fora. Fica aquela coisa bem legal, né? Bem bacana, bem bonito, vamos dizer assim. Não sei se eu posso usar esse termo. Por fora. Mas por dentro é podre. É o sepulcro caiado. Ela esconde a verdadeira aparência. É isso que eu queria dizer. Podre por dentro e por fora com aparência de belo. Esse sim é um sepulcro caiado. Assim é um coração que não é circuncidado. Certo? Na antiga aliança, ela tinha um sentido de quê? De obediência. Falei no início. A transformação, ela tem que ser interior. Porque a transformação interior, ela é mais importante porque ela reflete de dentro para fora, né? O que passa no coração meu, eu queria até dar um exemplo. O que se passa no meu coração, desculpe a expressão, mas eu vou ter que falar. Se Deus colocou no meu coração, eu não tenho como temer. O que se passa no meu coração, quando eu visto uma roupa transparente,
O que se passa no meu coração quando eu visto uma roupa muito justa e venho para a igreja? Meu coração não foi transformado, com certeza. Precisa sim ser transformado. Por quê? Porque aquilo que está dentro reflete para fora. Que palavra dura? Não existe palavra dura. É a palavra de Deus que está nos ensinando. É preciso que o nosso coração seja circuncidado. Não adianta eu chegar de lábios e falar assim: eu não adultero. Não adianta. Se eu desejo o marido do próximo, se eu desejo o meu vizinho, se eu desejo isso, então meu coração não foi transformado. Precisa sim ser transformado. Precisa ser circuncidado. A circuncisão hoje, ela tem um significado espiritual. Aleluias. O bom de tudo é que Deus não vê como vê o homem. 1 Samuel capítulo 16. E eu lembro muito bem que este texto, eu não posso esquecer, que eu acho que tinha 15 anos quando aceitei Jesus, né? 15 anos quando aceitei Jesus, então faz muito tempo, mais de 30 anos. E foi o primeiro texto que eu preguei, então eu não posso esquecer. Quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé. Ele foi porque Deus havia ordenado a ele que lá estava o futuro rei de Israel. E o Senhor disse: vá na casa de Jessé e unja um dos seus filhos, porque um deles tenho me provido para ser rei de Israel. E quando ele chega, ele vê o filho mais velho de Jessé e fica maravilhado. O bom, irmãos, é porque o Senhor não vê como a gente vê. Não vê como a gente vê. O homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração. Aleluias. E o Senhor disse para o profeta: olha, eu não tenho me agradado com esse. É um homem alto, né? Aparentemente vistoso, mas não é esse que eu quero. Da casa de Jessé eu quero o menor. Este sim tem me agradado. Então eu não vou deter no texto, né? Porque eu quero me focar aqui, justamente no versículo 7. Quando Deus fala para o profeta Samuel e diz: você vê como os homens veem, mas eu vejo o que está no coração. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele conhece o coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele cita o profeta Isaías. Ele cita Isaías capítulo 29, verso 13, né? Dentro do Evangelho, dizendo o seguinte: este povo honra com os lábios, veja bem, mas o seu coração está longe de mim. Por que foi que Deus falou isso? Porque Ele conhecia o coração do homem. Não só conhecia, Ele conhece. Graças a Deus. Então vamos seguir. Eu gostaria de ler ainda no tópico 3. Diz aqui: o apóstolo reconhece que os gentios, na circuncisão ainda do coração, né? O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus
era apenas físico e realizado por mãos humanas. Eu falei isso antes. A boa nova que Paulo traz, o mistério revelado, é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Esta é a mais importante. E essa transformação que há no coração, eu vou repetir, ela reflete a parte externa. Não significa dizer que Deus, ele não se agrada, né? Vamos dizer assim, vamos usar um termo. Não é que Deus, ele só está preocupado, como diz o pastor uma certa vez aqui, né? Ele só está preocupado com o coração. E o pastor Milton disse que ele não é açougueiro. Não é isso? Então, assim, ele está preocupado sim. Agora, o que eu quero enfatizar para os irmãos é que o interior reflete o exterior. E que a transformação tem que começar aqui de dentro. Antes não. Cumprir a lei, cumpria sim, mas de forma, como eu falei, parcial. Não cumpria na íntegra. É preciso cumprir na íntegra. Começando, aqui de dentro. Vamos lá. Vamos para o versículo 4. Diz o seguinte: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas, entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E nós temos aqui algumas referências, queremos citar para os irmãos, mas não vamos ler. Atos 15, versículos 1, 2, 5 e 6. Os irmãos que estão sem lição. Atos 15, versículos 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses também não anotei, mas acontece que os irmãos podem acompanhar em casa. Filipenses 3:3, certo? E aí nós vamos para estranhos ao concerto da promessa. Vamos lá. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, que naquele tempo estavam sem Cristo, certo? Eu li logo no início, aqui, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Aí subdivide em quê? Em tópico 1, uma vida sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel, alienados aos pactos das promessas. Exatamente. 1, 2 e 3. Estranhos ao concerto da promessa. Vamos para o tópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, certo? Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios eram incapaz de inseri-los na promessa messiânica. João capítulo 4, versículo 22 diz o seguinte: que promessa é essa? Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos
o que sabemos. Por quê? Porque a salvação, ela vem dos judeus. Eles viviam estranhos ao concerto da promessa, ou seja, eles viviam mortos espiritualmente, e por isso, morto, você sabe, morto não sente, morto não vê, né? Não tem nenhum contato, e por isso eles viviam indiferentes à promessa. Eles não tinham conhecimentos desta promessa. Vamos lá. Estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Tópico 2. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, que era o caso da circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Certo? Que privilégios seriam esses? E aí nós temos Romanos capítulo 9, versículo 4, que eu gostaria de ler. Romanos 9, 4, que diz o seguinte: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Certo? Como eles viviam excluídos, eles viviam sem ter esses privilégios, ou sem participar desses privilégios que a aliança trazia. Então, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina foram feita somente a Abraão e a sua descendência. Aí eu vou pular aqui. Entretanto, os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, certo? Eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas 3:29. A graça, ela veio tanto para Israel agora, como também para os gentios. Tópico 3. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios, eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceram. Como eles não viviam, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, mas os irmãos entendem, no cerco ali de Israel, como eles não viviam naquele meio, então eles desconheciam estes pactos. Que pactos seriam esses? Abraâmico, que está em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. O mosaico, que está em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E o davídico, que está em 2 Samuel capítulo 7, versículos do 13 ao 16. Eles viviam, irmãos, desprovidos da esperança. Isso aí é lá na frente, né? Exatamente. Vamos lá. Os gentios, eles não tinham noção deles e por seguinte, não estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica, né? Agora, uma vez regenerados em Cristo, aí sim, é revelado a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios agora tornariam-se que herdeiros da maravilhosa promessa que está em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. Que eu deixo para a meditação dos irmãos. Vamos lá. Ainda seguindo a sequência, nós vamos para sem esperança e sem Deus, né? Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus
no mundo desprovido de esperança. A gente sabe que a filosofia grega, ela não acreditava na ressurreição, né? Morreu, a partir daquele momento, acabava tudo. Então, para eles, morrendo, tudo se acabava. Então, eu peguei até essa frase aqui, do pastor Aguinaldo Betti, que ele diz assim, eu achei bastante interessante, que ele diz assim, que a esperança é a âncora da alma. Eu achei interessante e bonita essa frase, né? E como viver sem esperança, né, irmãos? Como viver? Então, eles viviam desprovidos porque eles não viviam naquele meio, né? No meio do povo de Israel. Mas só que hoje a situação, ela é diferente, graças a Deus que mudou, né? Então, a filosofia grega, ela não acreditava na ressurreição. Para eles, morrendo, acabava tudo ali e não tinha como. Então, vamos lá. Desprovido da esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, né, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, né? Eles não acreditavam na ressurreição. E aí nós vamos para o tópico 2, que diz assim, sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus no mundo não significava dizer que eles não acreditavam. Eles acreditavam sim, agora acreditavam em vários deuses, né? Não acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Eles acreditavam em vários deuses, diz aqui. Não acreditavam no Deus de Israel, pois acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. E aí nós temos aqui 1 Coríntios 8:4 e Gálatas 4:8. Ao contrário, eles eram politeístas, né? Idólatras. Pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, e assim, por meio do seu paganismo, eles se tornavam o quê? Alienados do Deus que havia se revelado para Israel. Êxodo capítulo 19, versículos do 1 ao 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. E aí, irmãos, eu gostaria de acrescentar aqui que para os judeus, fora da nação escolhida, não havia salvação, certo? Agora, para Jesus Cristo, nosso Salvador, não existe distinção de raças. Ele veio para todos. Gálatas 3:28, que diz o seguinte. Gálatas 3:28, diz assim: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que versículo lindo, né? Significa dizer que, lindíssimo esse versículo, eu vou repetir ele. Não há judeu nem grego. Deus não faz distinção de raças. Nem judeu, nem grego. Escravo, nem livre. Homem e nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que a história mudou. Ou seja, tanto a circuncisão quanto a incircuncisão não tem mais valor, porque agora temos Cristo que derramou seu sangue inocente por nós, e agora só somos salvos pela graça. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Assim, a circuncisão do coração nada mais é do que uma figura de linguagem que Paulo usou para mostrar às pessoas que sinais da carne não era
o mais importante naquele momento, mas sim a circuncisão do coração. Aleluia. Marcas não têm poder de si mesmas. O valor de uma pessoa está em sua entrega a Deus, na entrega do seu coração a Ele, ainda que não tenha marca na carne. Glória a Jesus. Então a circuncisão na antiga aliança era a retirada do prepúcio, só para concluir, né? Se cortava uma pele que podia acarretar o quê? Enfermidades, mal, doenças, né? Tinha esse lado também na época, certo? Aquela pele que era algo tão desnecessário, tinha na época um significado, que era um sinal de obediência. No sentido espiritual, e é aqui que eu quero encerrar, essa circuncisão significa que Jesus é quem vai retirar, Ele vai regenerar o nosso coração. É Ele que irá fazer a circuncisão em nossa vida. E eu gostaria de terminar este ensinamento, aleluia, lendo novamente este versículo que eu achei lindíssimo. De Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém. Eu quero agradecer o pastor Milton. Eu escapei do pastor Isaías, mas do pastor Milton eu não escapei não. Mas eu quero agradecer aos meus irmãos que estão em casa. Estou morrendo de saudade de vocês, certo? Eu sei que vai demorar um pouquinho a gente dar aqueles abraços, né? O grupo cantando aqui, a gente se abraçando. Mas graças a Deus que estamos aqui, trabalhando para o Senhor, dando continuidade a essa obra. Como falei, a igreja é um organismo vivo, ela não morre, ela está vivíssima. E eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui. E também de ser mãe. Vai o meu abraço carinhoso a todos vocês, a todas vocês mães que estão em casa. Vai o nosso abraço. Eu quero deixar para você o Salmo 23, que é a cara da irmã Josilete. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém.